de uma página, o livro vinha de luz, e depois passar a palavra para a Regina, para o estudo, a palestra de hoje. A lição 112, Ciência e Temperança. E a ciência, a temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para sortir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura primeiramente entender o irmão de luta. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. E assim, com essa página de reflexões sobre nós mesmos, nas questões da temperança que precisamos, da paciência, da piedade, da cooperação, pedimos, Jesus, querido Mestre, que possamos estar contigo nesta tarde e que possamos sentir em nossos corações as vibrações que tu emanas do mais alto até nós, para nos beneficiar, nos dar a nossa tranquilidade, o auxílio que precisamos para o equilíbrio de nossas forças físicas e espirituais. Obrigado, Jesus querido. Obrigado aos queridos mentores desta casa, de amor e de luz, e que possamos, Senhor, em teu nome, iniciarmos a reunião desta tarde. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre. Agora vamos passar a palavra para a nossa querida amiga Regina, para o estudo desta tarde. É com você, Regina. Obrigada. Muito bom estar aqui, poder ver, né, as pessoas assim, matar um pouco da saudade dos encontros lá na SES. O tema de hoje é o tempero da vida. Está baseado no livro Voz do Monte, de Richard Simonetti. E esse texto é o capítulo 10. E se a gente vai falar de tempero da vida, a gente pode começar trazendo para a nossa vida. Como é que anda o tempero da vida de cada um? Aliás, o que dá tempero
a nossa vida. Cada um vai preferir um tempero. Se a gente for falar da cozinha, alguns gostam de mais sal, outros gostam de menos sal. Tem aqueles que gostam de uma pimenta bem forte, pimenta malagueta. Tem gente que prefere o doce. Eu me incluo nesse grupo ali, adoro um doce. Tem gente que é mais dos salgados. Cada um tem o seu tempero especial. Mas tem que ter algum tempero. Quem é que consegue pensar na possibilidade de comer tudo sem sal, sem tempero nenhum, todos os dias, o tempo todo? Fica sem graça. Um dia ou outro a gente às vezes até precisa fazer. Mas quando a gente volta a poder comer com tempero, a comida tem outro sabor. Tem outro problema. Quem é que já provou uma comida excessivamente salgada? Errou na mão, estava distraído, botou sal, depois botou de novo e colocou de novo, e quando vai provar, não tem como engolir. E esse é um pouco o tema do estudo de hoje. A medida do tempero, o sal na medida certa. Mas de que sal nós estamos falando? Certamente não vai ser só o sal da cozinha. Bem, tudo isso porque o texto, O Tempero da Vida, do Richard Simonetti, está baseado numa passagem do Evangelho, que está em Mateus, em que Jesus conversa com os discípulos e diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perder o seu sabor, para que haverá de servir? Para nada mais presta, senão para se lançar fora. E aí, Simonetti vai, quando for falar dessa passagem, ele começa retratando uma cena bem caseira. Um almoço provavelmente de domingo, aqueles almoços de família, com convidados, vêm os vizinhos, a mesa está farta, a família caprichou na refeição. O almoço parece um banquete, vai botando a comida na mesa, está todo mundo antecipando que vai ser uma delícia de almoço. Mas aí, quando vai provar, na primeira garfada, constata-se o desastre. Embora de esplêndida aparência, os alimentos estão intragáveis. Esqueceram o sal. E aí ele traz isso para a nossa vida. Porque o sal de que Jesus fala na passagem, ele sempre dava exemplos concretos do dia a dia da vida das pessoas, e ele falava do sal da terra porque o sal tinha uma importância e continua tendo, mas naquela época ainda mais, a gente vai ver várias funções do sal. E ele vai comparar a vida cotidiana com a vida espiritual. Então, quando estivermos falando de sal, de tempero, a gente está falando também do ponto de vista espiritual, do ponto de vista não só do sal lá na cozinha. E aí a gente já começa comparando quantas coisas na vida, assim como a refeição lá da passagem do livro, quantas vezes a mesa posta ou aquela situação da vida é maravilhosa, a aparência é linda, a gente diz assim, nossa, agora sim a vida está boa. Mas quando a gente vai provar, o sabor não está bom. Então é preciso ir não só pela aparência, mas pela essência. Não só o que a gente vê, mas o que a gente prova, vive, experimenta. Não tem a ver só com o que acontece em volta, mas como a gente coloca o que acontece fora, dentro. E aí entra o equilíbrio. Porque se falta sal, fica tudo muito sem graça, muito insosso, muito insípido. Mas sal demais, ninguém aguenta. Além de fazer mal, né? Poder aumentar a pressão, poder prejudicar os rins. A gente vê isso nas pessoas, né? Quantas vezes vai dizer assim, ah, fulano é sem sal. Fulano está sem gás, sem ânimo. Não tem sabor. Tem aquelas pessoas que são salgadas demais. Quando chega, você já, caramba, salgou demais, não está descendo, está difícil. Então, a reflexão hoje vai ser muito em torno de equilíbrio. Mas se o
o Evangelho, as parábolas sempre vão falar da vida espiritual. Esse equilíbrio na cozinha é importante, o sal é importante, mas o que seria o equilíbrio do ponto de vista espiritual? Podemos pensar nas nossas emoções. Como andam as nossas emoções? Elas estão na medida certa ou estão salgadas demais? Está agitado demais? E aí a gente precisa de um pouco de água para diluir, para compensar, para acalmar um pouco. Ou está sem sal? Sem sal demais? Vale para os nossos valores éticos. Como é que anda nossos valores? Então, com sal demais, e aí eu fico tentando convencer todo mundo na marra, eu vou brigar, eu quero impor, eu quero descer aquela quantidade de sal enorme e fica intragável? Ou está sem sal? E aí não tem valor nenhum, eu vou com a maioria. De qualquer jeito tá bom. Então, nem o extremo, nem outro. Nem o excesso, nem a falta. Equilíbrio. E o Simonetti vai falar que por tudo que representa, o Evangelho dá sabor à existência. Sem os seus ensinamentos, e aí é interessante, porque quando a gente pensa nos ensinamentos do Evangelho, nós ampliamos isso para outros livros sagrados, para outras religiões, para outros conhecimentos e sabores, e saberes, olha só, saberes que dão sabor. Outros conhecimentos, outros saberes que nos falam dos valores espirituais. Então, sem esse ensinamento do Evangelho, a vida fica insípida, monótona, ainda que a aparência seja magnífica. É interessante porque essa passagem do Evangelho, ela vem depois das bem-aventuranças. Então, Jesus acabou de fazer o Sermão da Montanha, acabou de confortar, consolar a multidão que estava ali. E aí ele se volta para os discípulos e fala para eles, não consolando, confortando, mas chamando para a responsabilidade, chamando para o compromisso. E aí ele vai dizer, vou repetir, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perder o seu sabor, para que haverá de servir? Para nada mais presta, senão para se lançar fora. E a gente pode fazer algumas comparações. Jesus usava as imagens da época, né? As parábolas trazem as imagens da época, porque ajudava as pessoas a entender a importância do que ele estava fazendo, do que ele estava falando. E a primeira função do sal, a primeira característica do sal, nós já falamos aqui, é dar sabor. Ninguém ignora a importância do sal numa comida bem feita, gostosa, na mesa, quando a gente está com fome. Mas o que seria esse dar sabor na vida espiritual? Pode ser a alegria de viver, pode ser aquilo que dê sentido à nossa vida, aquilo que dá sabor à nossa vida. Onde é que estão as coisas, que geralmente não são coisas, que dão sabor à nossa vida? Na nossa família, nas nossas relações, nos nossos sonhos, no nosso trabalho, nos nossos projetos, na vontade de se melhorar. O que dá sabor à nossa vida? Isso é importante que cada um de nós saiba, porque aquilo que der sabor, nós vamos cultivar, nós vamos cuidar, nós vamos fazer com que dê frutos. E se nada tem sabor, nós precisamos buscar os temperos que tragam sabor para a nossa vida. Então, ser como sal na terra é dar sabor à existência. É trazer sabor para a nossa vida, porque a vida aqui, agora, tem que ser saborosa. Isso não quer dizer que na aparência tem que estar tudo bem, não quer dizer que só tem que ter coisa boa. Os temperos variam, né? Às vezes está doce, às vezes está salgado, às vezes carregou no sal, às vezes faltou sal, às vezes faltou tempero, mas no dia seguinte a gente tempera de novo. Mas tem que ter sabor. E cabe a nós ir colocando os temperos
e prestando atenção em como é que está a nossa vida nesse momento. Tem uma segunda característica do sal que é muito importante naquela época, principalmente. O sal conserva os alimentos. Eu passo, né, eu sou de Minas, e lá no interior de Minas, o sal tem aquela carne de sol, carne de sal, né, que é salgada. Ela é conservada à base do sal. O sal impede que estrague. Então, se não tinha geladeira, você salga os alimentos para que eles conservem. Então, olha que função interessante do sal. O sal impede que o alimento se degenere. Ele impede que o alimento se corrompa rapidamente. Então, ser sal na terra pode significar ser aquele que protege contra a corrupção, contra os agentes externos que vão nos deteriorar. E aí, o que é que nós podemos preservar? O que significa se preservar contra o que vem de fora e pode degenerar? Significa exatamente isso. Eu vou ter valores éticos e morais, valores que vão conduzir o meu agir, o meu falar, que independem do que está fora. Tem a ver com como vivemos os nossos valores dentro e como nos colocamos no mundo. Então, nós nos preservamos do que está fora. Né? Como é que anda o tempero dos nossos valores? Porque aí ser sal incorrupto, e o sal tem isso, o sal não se corrompe. Você mistura o sal com açúcar, o sal não fica doce, mas o açúcar fica salgado. O sal não perde as características dele, não importa o ambiente onde ele esteja. O sal vai para a terra. Se a gente conseguir separar o sal da terra, o sal continua sendo sal. Então, ele não perde as características dele em função do ambiente onde ele está. E isso é uma função muito importante quando pensamos no plano espiritual, quando pensamos nos valores éticos. É nos preservarmos independentemente do ambiente. Então, se temos valores e achamos que é importante ser justo, precisamos ser justos, mesmo que todo mundo em volta não exerça justiça. Se achamos que é importante ser honesto, ser correto, precisamos ser honestos e corretos, mesmo nas circunstâncias em que todo mundo não é. Que o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, ou mesmo que ninguém esteja vendo. Então, essa função de preservar, de conservar o valor, de conservar essas propriedades, a essência do sal, é uma função muito importante quando pensamos no plano espiritual. Aqui na Terra, não é para depois que desencarnar, não é quando eu for espírito desencarnado, aí eu serei assim. É para aqui, é para viver aqui na Terra dessa forma. E quando nós fazemos isso, olha que interessante, quando pelo nosso exemplo nós agimos corretamente, nós preservamos também outros da corrupção. Ou temos a possibilidade de preservar outros, porque passamos a ser exemplo. Passamos a mostrar que é possível agir diferente. Então, nesse sentido, é muito importante essa função do sal, de se preservar, preservar a nossa essência. Mas aí precisamos saber como anda a nossa essência, como anda o nosso interior, como andam os nossos valores. E preservá-los. Não é porque eu estou num ambiente que todo mundo faz tudo errado que eu vou seguir a onda. E só assim a gente vai, espiritualmente falando, transformando a sociedade em que vivemos. É pelo nosso exemplo, é cada um cuidando de si, fazendo a sua parte, nós vamos mudando a sociedade. Aí a gente para de reclamar do que está ruim fora e passa a melhorar por dentro. E esse dentro vai influenciando, porque a gente não está sozinho. O sal, quando ele entra num alimento,
ele passa as propriedades dele para aquele alimento. Né? Quem já botou sal no bolo, na hora de fazer o bolo, esqueceu o açúcar e botou o sal, sabe disso. O sal não desaparece no meio do bolo. Ele se faz presente. Você percebe que tem sal. Não tem como fingir que não tem sal. Então, se somos sal nesse sentido, nós influenciamos aqueles que estão à nossa volta. Silenciosamente. Não precisa nem ser sal em excesso. Porque só uma pitada de sal, olha que interessante, uma pitada de sal faz toda a diferença. A gente não usa uma panela de sal. Você usa uma pitada de sal. O Haroldo Dutra tem uma palestra dele que ele fala sobre o sal da terra e tem um trecho lá que ele diz isso, que é interessante porque o sal é sempre muito pouco. Mas não é preciso quantidade. Um pouco de sal tempera toda a panela de arroz. Um pouco de pessoas agindo de forma correta pode transformar todo um grupo social. Esse grupo social, agindo de uma forma correta, pode transformar toda a sociedade. Então, sal é sempre pouco mesmo. Mas esse pouco tem uma força muito grande, porque ela irradia, ela contagia. E aí ele vai até citar o exemplo do próprio Cristo, que, embora falasse para as multidões, ele não estava preocupado se toda a multidão estava ali agradando, se toda a multidão estava seguindo, ele estava fazendo a parte dele. Ele trabalhou com 12 apóstolos mais próximos. E desses 12, aquela mensagem, aquele sal, pela força que tinha, foi se irradiando. Então, muitas vezes a gente fica preocupado com a quantidade, a gente fica preocupado em fazer algo grandioso, em ter muita gente. A gente vive numa época assim. Tem que ter muitos seguidores, eu tenho que ser visto por muitas pessoas. E o sal não tem a ver com a quantidade, pelo contrário. Se a gente puser sal demais, é pior, porque sal de menos você ainda pode botar um pouquinho de sal depois, mas se você coloca sal demais, você não tira. Se você erra a mão no sal, é mais difícil de corrigir. E aí o sal tem essa função de ser inalterável, incorruptível, de conservar os corpos com os quais ele entra em contato. E quando nós agimos eticamente, nós também contagiamos, influenciamos aqueles que têm contato conosco. E aí tem uma questão do sal que é muito importante, que o sal, ele está presente no nosso corpo. Ele tem uma função de equilíbrio que garante a vida física. Na verdade, o sal está em toda parte. Está no mar, está em vários lagos, está na terra, está no nosso corpo. Mas se é fácil entender o equilíbrio do sal na terra, no mar, no corpo, como é que é esse equilíbrio do ponto de vista espiritual? A gente acabou falando um pouco antes, mas a gente contribui para a psicosfera do ambiente. Então é importante pensar nas nossas vibrações. Tem aquele dia que a gente acorda muito salgado, né? A gente acorda muito salgado, a gente está irritado, a gente está fervilhando, a pressão está alta porque você está a ponto de explodir. Experimenta chegar perto de um grupo de pessoas com essa vibração. O seu sal rapidamente vai contaminar todo mundo ali. E a menos que as outras pessoas estejam resguardadas da contaminação externa, a menos que elas estejam muito equilibradas, daqui a pouco está todo mundo trocando sal. E a casa vira um pandemônio. Então, assim, a gente tem que ver aquele dia que a gente acorda assim, nossa, hoje eu estou salgado demais. As minhas palavras estão salgadas demais. A minha expressão facial está salgada demais. Aí a gente precisa diluir um pouco. Respira, melhora o equilíbrio, acalma. Eu vou diluir, eu não vou buscar mais sal.
Aí eu vou buscar aqueles ambientes mais tranquilos, mais serenos, para nessa troca com o ambiente a gente se equilibrar. E às vezes é o contrário, nós estamos totalmente sem sal. A gente está desanimado, faltou sal, acordou e está fraco, desanimado, sem ânimo, sem energia. Aí está na hora de buscar alguém que seja um pouco de sal para nós, que nos traga esse ânimo, que nos traga sabor, que ajude a temperar a nossa maneira de ver a vida. E aí a gente experimenta, e quantas vezes convivendo com alguém assim, a gente daqui a pouco nem percebe e já está melhor. Então, isso é muito importante a gente perceber. Nossa, fulano hoje está salgado demais. Eu não vou botar mais sal na conversa. Aí eu vou deixar aquele sal diluir. Nossa, fulano hoje está sem sal nenhum, está desanimado, falta sabor. Aí nós vamos lá e compartilhamos um pouco desse sal que todos nós temos. E a gente vai temperando a vida, temperando as relações, temperando o ambiente familiar, o ambiente de trabalho. Até que está ali mais ou menos na medida certa. Mas é um exercício diário esse equilíbrio. E é do dia a dia. É interessante a gente perceber isso, né? Depois que a gente passa pelos lugares, depois que a gente encontra as pessoas, o que a gente deixa para trás? Eu deixei sal demais, deixei sal de menos, eu carreguei todo o sal da pessoa. O que eu deixo? Que tipo de emoções, que tipo de psicosfera, de ambiente eu deixo por onde eu passo? Isso é importante da gente avaliar. E aí a gente busca o equilíbrio de novo. O sal também tem uma questão até de o valor dele é tão grande, e já foi muito mais, que ele tinha um valor monetário. Ele servia de troca, ele era moeda de troca. Tanto que salário vem de sal. Então, sal, por si, tem um valor. Né? Essa é uma palavra que deriva da cota de sal, a palavra salário, da cota de sal que os trabalhadores e os soldados recebiam pelos seus serviços. E aí, quando a gente pensa nisso, se eu saio do material e vou para o plano espiritual, para aquilo que é imaterial, o que é que tem realmente valor na nossa vida? O que é que realmente dá sabor à nossa vida? Porque às vezes a gente está muito preocupado porque minha casa não está tão boa. E aí, na época de quarentena, as pessoas falam muito isso, que fica em casa direto, aí começa a perceber o rachadinho, começa a perceber o probleminha, começa a perceber. E daqui a pouco o nosso olhar se volta todo para os problemas. Nossa, não está bom o bastante. A casa de não sei quem no Instagram é maravilhosa, a casa de não sei quem no Facebook é maravilhosa, a casa de não sei quem é maravilhosa. E aí, o que faz realmente a minha casa? São as paredes, os móveis ou as pessoas que a habitam? Mas eu moro sozinho. Ok. O que faz a minha casa? São as paredes, os móveis, os objetos ou o bem-estar que eu sinto quando eu estou ali? Ou o prazer que eu tenho de, às vezes, levar alguém para ali? Ou o fato de poder sentar e ficar quietinha e eu me sinto bem naquele ambiente? É importante para a gente não perder a medida do que realmente tem valor para nós. A gente vive numa época em que o valor está muito material, está muito baseado no ter. Eu preciso ter mais. Eu preciso ter mais coisas. Eu preciso ter. Mas o que dá sabor são as coisas ou é o que não é coisa? Ou são as relações, as pessoas? Às vezes a relação eu comigo mesma. Como é que eu tô? Eu comigo estou em paz. Eu comigo estou em paz. Não, eu estou numa guerra comigo. Então, a gente prestar atenção para esse ter em vez do ser.
E é interessante porque nós vamos cultivando o que somos e quando queremos receber algo, todo mundo quer receber alguma coisa, né? Nós estamos aqui reunidos, o que a gente quer? Ah, queremos paz, queremos que prevaleça relações amorosas, queremos que haja saúde para todo mundo, queremos viver numa sociedade justa. A gente quer uma porção de coisa boa, eu não vejo ninguém querendo coisa ruim. Mas nós só podemos receber daquilo que nós damos, porque o universo é troca. Essa é uma lei do universo. Nós trocamos. Eu posso estar num ambiente o mais pacífico possível, irradiando paz. Se internamente eu estiver em guerra, a menos que eu silencie essa guerra, eu não vou usufruir da paz do ambiente. Então, nós só podemos receber daquilo que nós temos condição de dar. E olha que interessante, eu só posso dar daquilo que eu sou. Então, eu não posso transmitir paz se eu não estou vivenciando paz em mim. Eu posso até falar de paz, mas a minha vibração não será de paz. Então é importante a gente olhar para esse ser, para essa vivência espiritual. É isso que Jesus fala lá para os apóstolos. Vós sois o sal da terra. Ele não disse, vocês têm o sal da terra, vocês têm que aparentar ser o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Então, trata-se de ser, trata-se de essência, trata-se de viver essa experiência da forma mais saborosa possível. Não quer dizer que é sempre uma maravilha, mas a gente, pelo menos, mira o olhar no que realmente tem valor. Para a gente não deixar perder, né, aquelas oportunidades de vivências absolutamente ricas e transformadoras. Então, quando a gente fala de ser sal da terra, nós estamos falando de prestar atenção na nossa essência, no que nós queremos ser. E a partir daí a gente faz naturalmente. A partir daí nós falamos naturalmente. E essa lei maior, ela simplesmente funciona assim. A natureza, se a gente olhar, ela é de cooperação, ela é de interação. A natureza não tem um ambiente separado do outro. A gente é que acha que eu posso estar bem, mesmo que todo mundo à minha volta esteja mal. Não dá, porque tem troca o tempo todo. Então, para que nós estejamos realmente bem, é importante que as pessoas à nossa volta também estejam bem, também estejam felizes. E quando a gente percebe isso, nós passamos a querer compartilhar a felicidade. Eu quero o maior número de pessoas felizes possível. Gente feliz não perturba a gente, ajuda, colabora, partilha. E quando a gente fala que o sal está em toda parte e que ele se mistura, se você puser uma colher de sal num litro d'água, ela vai salgar a água, nós estamos mergulhados nessa natureza, nessa lei da vida. E a vida favorece aquilo que vibra de acordo com as suas leis. A vida favorece as ações, as atitudes, os pensamentos que têm a ver com cooperação, com partilha. E não o que se isola, não o egoísmo. Por isso é um sinal de sabedoria a gente sintonizar o nosso querer com o querer coletivo, com o querer universal. Não quer dizer que eu vou seguir os outros, mas eu não penso só em mim. Eu penso, é bom para mim, mas é bom para os outros também? Porque o egoísmo não existe na natureza, não faz sentido. A natureza está tudo interligado. Então, as ações têm consequências, é uma rede. E quando a gente faz algo em favor da vida, nós sintonizamos com essa corrente e isso volta para nós. De novo, não quer dizer que passa a ser tudo maravilhoso, porque a vida, acima de tudo, é aprendizado. E às vezes a gente precisa do sufoco para aprender.
Mas dá para eu passar pelo sufoco compartilhando, apoiando e sendo apoiada, de uma forma mais equilibrada. Ou eu posso passar por aquela situação difícil sozinha, ou isolando o outro, ou mais ainda irritada, revoltada. Não é que a gente não vá passar pela situação. Mas na hora de vivenciar aquele momento, na hora de saborear aquela comida, vai ser muito melhor se ela estiver bem temperada do que se ela estiver sem sal ou salgada demais. E o Richard Simonetti, é interessante que ele vai falar, quando ele fala dessa vivência, desse ser sal na vida, do ponto de vista espiritual, que ele vai levar isso não só para a nossa vida individual, mas para as sociedades e até para as religiões. Ele vai dizer isso, que a casa pode ser ampla, moderna, mas sem o sal de que fala o Evangelho, sem a essência, vão prevalecer desentendimentos e mágoas. Uma civilização pode ser rica, ter a maior tecnologia, cultura, sem valores morais, ela abre caminho para prepotência e ambição. E aí vem a decadência. Uma religião pode atrair multidões com ritos, com os rituais, com as promessas. Mas se ela não assimilar os valores espirituais, ela vai ficar presa aos interesses efêmeros e perde a sua função. Então, tudo que ele vai nos falar é desse papel do sal. E às vezes a gente se sente sozinho, nossa, mas só eu? Mas o sal é pouco mesmo. Mas lembra que basta uma pitada de sal. A força do sal é extraordinária. Quantas vezes uma única pessoa pode impactar a vida de todo um país, de uma sociedade, de um planeta? Quantas vezes uma palavra, na hora certa, muda a vida de uma pessoa, muda um destino? Então, essa pitada de sal, todos nós podemos dar. Todos nós temos. Não precisa muito, mas tem que ter sabor, tem que fazer diferença. E aí é importante, né? Vinícius vai falar disso no livro Nas Pegadas do Mestre. Ele vai falar que o sal age sempre, né? Ele vai dar esse exemplo de que quando ele se mistura com os outros minerais, com os outros materiais, ele salga, mas ele não perde a essência dele. E às vezes você pode até confundir um sal. Você vê uma tigela de sal, uma de açúcar, olhando você não sabe qual é qual. As aparências enganam. Mas se você provar, o sal se revela na essência dele. O sabor é inconfundível. E aí faz sentido sermos sal na terra. Qual é o sabor que nós imprimimos à vida? A nossa vida e a vida daqueles que convivem conosco. E Vinícius vai falar disso, que cada um deve ser bom no meio dos maus, justo no meio dos injustos, prudente no meio dos insensatos, altruísta no meio dos egoístas, virtuoso no meio de todos os vícios. Não tem a ver com o outro, não tem a ver com o ambiente, tem a ver com ir buscando, cultivando a própria essência. E percebendo, né, essa essência como que ela traz sabor para a nossa vida. E aí vem o sal, essa passagem do Evangelho, do ser o sal da terra, sal na nossa vida aqui encarnada, nosso dia a dia, mas também do ponto de vista espiritual. E se formos esse sal, se agirmos dessa maneira, com essa essência, com essa coerência, preservando esses valores, nós acabamos buscando esse mesmo equilíbrio que o sal nos dá. Esse mesmo equilíbrio dentro nós vamos querer fora. E aí nós vamos construindo uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que ninguém tenha fome, nem de comida, nem de justiça. Que ninguém viva com excesso de sal, mas também não viva com falta de sal. Mas que a gente consiga construir esse equilíbrio, esse tempero,
que efetivamente dá sabor à vida. E na hora que a gente sente que não está dando conta, vamos nos alimentar. Vamos buscar, né, esse alimento. Seja numa prece, seja numa reflexão, numa meditação, numa palavra amiga, nos amigos, na nossa rede, na nossa família. E aí, de sal em sal, a gente vai equilibrando e vai construindo um pouco uma sociedade melhor, né? É isso. Boa tarde a todos aí. Obrigada, Regina. Essa passagem do Evangelho é muito importante, poucas pessoas param para refletir sobre ela, da nossa condição de sal, e por mais que nós vamos influenciando os outros, nós não perdemos a qualidade como o sal não perde. Então, nós vamos sempre podendo multiplicar, aonde nós estivermos, esse tempero importante que é o sal, que somos todos nós. Obrigada, Regina, foi muito bom. Nós vamos agora agradecer a Deus, uma prece de gratidão por esses momentos, Senhor, que nós passamos aqui, refletindo mais um pouco sobre o Teu Evangelho, passagens de Evangelho que nós ainda temos dificuldade de compreender o significado pleno para nossas vidas. Que nós possamos, à tarde de hoje, ao terminar essa nossa reunião, podemos compreender melhor aquilo que Tu nos propõe nessa passagem do Evangelho. Obrigado, Jesus querido. Obrigado aos mentores da Casa de Jorge. E que nós possamos, assim, encerrarmos a nossa reunião. Muita paz nos nossos corações. Amém. Graças a Deus.